pessoal, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar aqui em nome da ABRAC, em nome da Fundação Vanzolini. Como o Maurício já me apresentou, meu nome é Paulo Bertolini, eu atuo na área de desenvolvimento das certificações e das acreditações da Fundação Vanzolini e atuo também como conselheiro na ABRAC, muito especificamente focado na área de sistema de gestão, na certificação de sistema de gestão. Eu fiz uma apresentação aqui, tem alguns slides prévios que tratam a respeito da ABRAC, né? Eu trago aqui algumas informações da ABRAC. Eu vou deixar depois, as apresentações ficam para todos. Aqui tem uma apresentação bem ampla, aqui tem o nome do Marco Roque, que inclusive me antecedeu nessa apresentação, meu nome está aqui também, os conselheiros. Enfim, essa é um pouquinho da ABRAC, eu não vou me estender nessas informações. Para começar a minha apresentação, eu quero pedir a colaboração de todos os senhores e senhoras aí que estão me assistindo. Eu deixo aqui esse QR Code, alguém que puder aqui com o celular aí, dá uma clicadinha nesse QR Code, eu vou dar 2 minutinhos aí. Tem 2 perguntas que eu estou fazendo. A primeira pergunta, eu queria saber como é que está. Você que está aí do outro lado, como é que está o teu trabalho? 100% remoto, híbrido ou 100% presencial já? E a segunda pergunta, eu queria ouvir um pouquinho também da tua experiência. O que foi lição aprendida para você nesse período de pandemia? Tá? Eu só vou pedir para quem responder essa questão aí do período da pandemia, essa lição aprendida no período da pandemia, responde de maneira bem curta, 2 ou 3 palavras no máximo, para que eu consiga visualizar fácil depois. Tá? Isso daí eu costumo trazer esses dados, levantar essas informações, até isso alimenta para tratar algumas outras questões. Eu já respondi, hein, Paulo? Obrigado, Maurício. Deixa eu ver, eu disse que 2 minutinhos eu ia deixar, mas eu acho que já deu aqui um tempo suficiente para todo mundo ver, né? Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu começar a minha apresentação, depois a gente volta nos pontos lá. Antes de mais nada, eu quero voltar um pouquinho na contextualização, eu vou fazer um pouquinho, a minha apresentação está aqui um pouquinho diferente, claro que eu vou tratar dos aspectos todos que a gente viveu, pontos fortes, pontos fracos, lições aprendidas, boas e ruins, né? Mas deixa eu contextualizar aqui um pouquinho como é que era a nossa vida antes de começar. Vamos voltar lá em janeiro de 2020, como é que... Março de 2020, a hora que tudo estourou, né? As coisas começaram a colapsar de uma maneira geral. Dúvida e incerteza. Todo mundo foi pego de surpresa. Eu garanto aqui, conversei com um monte de gente, um monte de lugar. Olha, ninguém tinha colocado na sua análise de risco a questão da possibilidade de uma pandemia. Depois, tem um aspecto aí que alguns não foram pegos tão de surpresa assim. E a gente vai ver isso, o que isso impacta na forma da reação perante o que tudo foi ocorrendo. Uma parcela considerável dos organismos de avaliação da conformidade, eles já tinham processo informatizado. Isso, se não fosse 100%, se não fosse totalmente, pelo menos uma parte do processo. Raro eram os casos de organismo de avaliação da conformidade que tinha tudo em papel. Então, a grande maioria tinha já uma boa parte do seu processo já informatizado. Mas quase 100% tinha parte do seu processo em papel. Isso daí, eu não conversei com nenhum, nem anteriormente, nem após, agora fazendo o levantamento para fazer essa apresentação, eu identifiquei um que falasse para mim, olha, o meu processo não envolvia absolutamente nenhuma folha de papel. Nem que fosse na emissão de certificado, nem que fosse na assinatura de contrato, numa troca de informações internas da empresa, às vezes um reembolso, pegar aquele ticketzinho lá que tinha que pegar, todo mundo tinha algum nível de alguma parte do papel, do processo que envolvia um papel.
o primeiro susto, o primeiro grande problema que todo mundo teve, vai todo mundo para casa, e agora? Tudo tem que ser digital, tudo tem que ser em meio eletrônico, né? E aí, isso daí eu estou falando bastante, olhando o sistema de gestão, a certificação de sistema de gestão, a cultura dos organismos de avaliação da conformidade de sistema de gestão era quase que exclusivamente presencial. Aí eu estou falando de boa parte do trabalho do back-office, tá? Tinham exceções, sim, que confirmam a regra, mas a grande maioria trabalhava dentro de escritórios e também quase a totalidade das auditorias eram feitas de forma presencial. Aí, esse desespero, a nossa curva de aprendizado teve que ser bastante achatada, né? Então, para pegar, tinha auditores, tinha avaliadores, tinha muita gente que nunca tinha trabalhado de forma remota. Isso foi um dificultador, isso foi um complicador para aquela situação, né? E aí veio essas duas palavrinhas aqui que eu tenho, assim, até me arrepia falar, que eu não gostava de ouvir, não gosto de falar, enfim. Veio uma busca incessante para estabilizar os processos, que estavam se chamando do novo normal. Eu nem gostava de chamar isso de um novo normal por um motivo muito simples. Eu nunca tive muito a expectativa de que a gente teria grandes mudanças no pós-pandemia. Eu estou falando um pouquinho aí na parte do comportamento das pessoas. A gente teve só uma relaxada, a pandemia ainda não acabou, e a gente está vendo que, do ponto de vista comportamental, as pessoas não mudaram tanto assim, infelizmente, né? E aí vieram três cenários assustadores para a gente. A gente pegou e ficou desesperado. Foi um caos completo a gente trabalhar com esses 3 pontos aí que estão abaixo no começo da pandemia. Primeiro, cancelamento da certificação de novos clientes. Quando eu estou falando cancelamento, não podemos mais certificar novos clientes. A gente ficou um tempo sem fazer a certificação de novos clientes. Ou seja, daqui para frente, além de todos os problemas que a gente tem, ainda que a gente consiga vender, nós não vamos conseguir entregar, né? Isso levou um tempo até que isso pudesse ser normalizado. Depois, teve adiamento de avaliações e certificações. Muita empresa que estava lá com avaliação pronta, com recertificação para acontecer, começaram a suspender as suas atividades e eles também não sabiam o que fazer. Como é que vai ser esse cenário daqui para frente? Desespero, caos total, vamos botar o pé no freio. Suspensão de investimento por parte das organizações, isso foi quase que uma consequência aí, olhando esse cenário de incertezas. Legal? Bom, a gente atravessou esse período de pandemia e a gente hoje está se deparando com uma situação atual. Como é que está? O que aconteceu? O que a gente tem aí com relação à nossa situação atual? Com as mudanças que ocorreram, muitas entidades, muitos organismos de certificação começaram a reduzir seus escritórios. Olha, dá para trabalhar em casa, dá para trabalhar em esquema híbrido, dá para revezar no escritório. A gente começou a identificar não só isso daqui dentro dos organismos de certificação, mas também nos nossos clientes. A gente começou a identificar que houve uma redução, a tendência da redução dos lugares físicos, não só dos escritórios, da localidade física mesmo das organizações, né? Com esse aprendizado, essa curva de aprendizado achatada que a gente teve uma evolução muito grande nos trabalhos em meio eletrônico. Então, isso aconteceu. Com essa evolução, isso trouxe alguns benefícios, isso tem alguns benefícios para as organizações. Quase a totalidade, eu acho, dos organismos de certificação teve que investir pesado em treinamento para as equipes para fazer o trabalho remoto. Isso eu estou falando tanto do pessoal de back-office quanto dos auditores. Muitos auditores, como eu falei, não tinham nunca, alguns deles nunca tinham acessado uma ferramenta de reunião remota. Olha só, todo esse transtorno gerado, todo esse caos, nós tivemos que começar a sair para campo no sentido figurativo, né? No campo virtual, e sair capacitando nossos auditores onde eles estavam, né? O que aconteceu também, e que a gente percebeu com essas mudanças, é que essa cultura que tinha, que era uma cultura bastante arraigada, tanto do avaliador quanto do organismo de certificação, tanto do avaliado como do organismo de certificação, a gente sabia que tinha assim, essa cultura arraigada da avaliação presencial. A pandemia ajudou, isso foi um conceito que começou a ser um pouquinho
quebrado. Então, há uma maior aceitação, uma abertura maior dentro dos processos de sistema de gestão e dentro também dos auditados, que começam a entender, ver virtude, ver algumas virtudes dentro do processo de avaliação remoto. Tá? Um outro ponto aqui que eu chamo a atenção, eu vou voltar a repetir isso quando eu falar especificamente da avaliação da conformidade, é que ainda há muita coisa em aberto com relação à manutenção de auditorias remotas. Vai manter? Não vai manter? Vamos conseguir continuar a fazer um trabalho com auditorias remotas? Isso é a grande interrogação do momento atual. A retomada no escritório, como é que ela aconteceu? Bom, aqui tem alguns pontos positivos que a gente vai voltar a falar lá adiante. Nesse período de pandemia, boa parte das organizações, boa parte dos organismos começaram a fazer um investimento aí maciço em tecnologia da informação. Isso tanto em equipamentos, em processos e pessoas. A verdade é, se você não tiver uma rede funcionando de forma robusta, não tiver um sinal de internet muito bom funcionando, um equipamento que consiga acessar, que tenha estabilidade para poder fazer e tocar uma reunião, que às vezes uma auditoria, 8 horas está lá conectado direto. Né? Se não tiver também um bom pacote de dados aí contratado para troca de dados em nuvem, documentos, fotos, imagem, isso também passa a ser uma restrição muito séria. Muitos organismos se depararam com essa questão, tiveram que fazer investimentos nessa área. E a retomada hoje no escritório, principalmente, isso aqui não é o caso da Vanzolini, a Vanzolini já retomou a atividade quase 100% do escritório, tá? Mas o que a gente tem visto entre os organismos de avaliação da conformidade é um trabalho, uma coexistência aí das 3 modalidades: trabalho remoto, trabalho presencial e híbrido. Tá? Até a primeira pergunta que eu fiz, e eu quero ver como é que está um pouquinho essa questão aí entre os participantes desse ENOAC. Essa coexistência que eu estou falando, é óbvio, é uma coexistência que deve ocorrer, não só dentro dos organismos de avaliação da conformidade, mas também eu estou percebendo isso nos nossos clientes, isso está sendo muito comum. E um outro detalhe aqui muito importante que a gente percebeu, foi um período muito duro, em que as organizações tiveram que muitas vezes se reinventar. Se reinventar num momento desses, a gente está falando de cortar custos, né? Então as empresas foram ver aonde que tinha gordura que dava para cortar, para não ter que mandar a pessoa embora, ou até mesmo às vezes com a redução de quadro, mas para procurar manter o negócio vivo, manter a organização funcionando. Um dos pontos que muitas empresas fizeram cortes e tem um relacionamento bem estreito com um ponto que eu já falei, é a redução de edificações. O pessoal aí que estava com o real estate aí todo estacionado, parado, altos aluguéis, coisa e tal, o que foi? O que essas organizações começaram a fazer? Vamos cortar. Corta aluguel, paga multa rescisória, devolve sala, devolve andar inteiro, devolve prédio, vende prédio que estava lá com ativo imobilizado, vamos tentar fazer dinheiro para a gente continuar a rodar o negócio. Não é o nosso negócio, principalmente de quem não era o negócio ter imóvel. Né? Então, a gente percebeu que, com isso, as empresas deram uma enxugada, muitas vezes, em número de edificações, números de plantas. Isso vale tanto para organismos de certificação, como a gente vê também dentro dos clientes. Tá? Qual a nossa percepção aí? Como é que está sendo a retomada? Aí, vamos falar um pouquinho aí do outro lado. Organismos de acreditação, nosso relacionamento com organismos de acreditação. Uma boa parte dos organismos de acreditação ainda estão, ainda esse ano, com redução da pandemia, realizando avaliações de forma remota. Né? Então, a percepção do ganho, daqueles ganhos que vieram, pontos positivos que vieram junto com a pandemia, não vou falar nem da pandemia, que fica muito estranho, né? Uma coisa tão negativa, que matou tanta gente, ainda está matando gente no mundo, a gente fala que tem um ponto positivo. O ponto positivo falando das lições, daquilo que a gente conseguiu fazer durante a pandemia. Né? Quando a gente conseguiu trabalhar bem com o trabalho remoto, houve uma redução, sim, de custos. Essa redução de custos levou também aí a um menor tempo de deslocamento do pessoal, isso é a nossa percepção também. E com essas economias, a gente percebeu também que os organismos de acreditação entenderam que a avaliação remota pode continuar sendo útil
vai continuar sendo útil ainda por algum tempo, se não 100%, mas de uma forma híbrida, né? Há uma retomada das auditorias, principalmente das auditorias testemunhadas em loco, algo que tinha sido suspenso praticamente em toda a parte do mundo, com todos os organismos com os quais eu me relaciono. A opinião era geral, tá? E há bastante indícios de que o modo híbrido vai continuar daqui para frente, né? Isso a gente percebe, a nossa percepção com relação aos organismos de acreditação. Na parte de retomada junto aos clientes, aí sim, um pouco daquilo que eu falei, cultura de auditorias presenciais. Muitas empresas não voltaram ao trabalho presencial, tem muito a ver com aquela questão da redução de custos, devolução de imóveis, né, desmobilização de edificações, e com essa redução de despesas a gente percebeu uma dificuldade de voltar a fazer auditorias presenciais com alguns clientes, tá? Um outro ponto importante, muitos clientes estão demandando a manutenção de auditorias remotas. Em parte, sim, é mais barato, mas em outra parte eles perceberam que dá para se tocar, em boa parte, uma auditoria de certificação de sistema de gestão de forma remota. Eu queria entrar um pouquinho aqui agora na parte já das nossas lições aprendidas, né? Um primeiro ponto que eu quero destacar, é muito importante a gente nunca deixar de lado esse primeiro ponto, por isso que eu fiz questão na lição aprendida, botar em primeiro lugar, a valorização do ser humano. O quanto é importante a gente se cuidar, o quanto é importante, mesmo para fazer a continuidade dos nossos negócios, a gente tem que olhar o ser humano, né? Então, nesse aspecto, a gente gostaria ainda de manter uma modalidade de avaliação híbrida, porque isso consegue extrair muitos pontos positivos da auditoria remota, é claro, sem a gente nunca deixar de olhar da necessidade da auditoria presencial, tá? Eu ainda falo mais um pouquinho dessa questão. Possibilidade de manter a utilização de parte da avaliação remota, como eu falei. A avaliação exclusivamente remota é prejudicial à avaliação de sistemas de gestão. Então, tem coisas que não dá para avaliar remotamente. A gente tem que olhar, tem que ir lá no chão de fábrica, ver como é que está saindo aquele produto que está sendo produzido, ver como é que está sendo feita a tratação, o tratamento de esgoto numa ETE. Não adianta só pegar vídeo, só pegar live, só pegar documento. Com isso, a gente não consegue. Com isso, a gente não consegue auditar 100%. E uma necessidade que a gente vê é de criação de critérios objetivos para avaliações híbridas, para que tenha o quê? Essa equidade de mercado. Um grande medo que a gente tem é de se continuar o processo de avaliação híbrido, mas de não se ter critérios que vá nivelar o trabalho dos organismos de avaliação da conformidade. Entre as lições aprendidas, aí eu vou passar um pouquinho mais rápido, tem um conjunto delas, técnicas não tradicionais de auditoria, e quando eu estou falando disso, eu não estou falando só de auditoria remota, não, né, gente? A gente começou a fazer muita auditoria até em vídeos gravados, dá para usar, em algumas situações, teve utilização de drones dentro de empresas que fez um sobrevoo, passou imagem para a gente poder visualizar uma planta fabril, por exemplo. O processo de desenvolvimento de produtos e serviços, a gente entende que ficou muito mais eficiente. Nós tivemos que fazer uma mudança radical em curtíssimo espaço de tempo. Isso foram informações que eu fui obtendo de outros organismos de avaliação da conformidade. A importância do suporte que a gente recebeu dos organismos de acreditação, isso foi fundamental. Ou seja, não só os organismos de acreditação, mas aí reguladores e governos entenderam que era o momento da gente trabalhar juntos. Essa necessidade de investimento constante em TI, a necessidade de revisão de estratégias corporativas, revisão de estruturas organizacionais e reforços de canais de comunicação e conteúdos. Com tudo isso, a gente percebeu mais 2 pontos, aí, 2 lições aprendidas que a gente teve. Clientes mais exigentes, ou seja, mudaram um pouquinho o padrão do que eles entendiam ser a auditoria de certificação de sistema de gestão. Dá para fazer uma auditoria remota, dá para fazer uma auditoria híbrida daqui para frente, quem sabe, e uma cobrança, a concorrência parece que ficou mais apertada nesse tempo. Políticas de preços aí precisam ser muito mais flexíveis.
Quais dessas lições aprendidas a gente tem mais possibilidade de continuidade? Como é que a gente vê daqui para frente, quando acabar toda a pandemia? O que a gente gostaria que ficasse? A implantação de técnicas não tradicionais de auditoria. A gente não quer voltar para o 100% presencial. Acho que dá para a gente ganhar muito nas auditorias e em outras metodologias, que não só a auditoria remota. O processo de desenvolvimento de produtos, acho que isso é irreversível. Essa agilidade que a gente conseguiu, acho que isso vai continuar. E os investimentos e desenvolvimentos constantes na área de TI. Só para a gente terminar, gente, deixa eu voltar aqui na minha... Um minutinho só, eu sei que eu já estourei, Maurício, você já apareceu aí, mas só para a gente ver aqui um pouquinho, como é que foi a minha pesquisinha. Olha só que legal, 41% estão trabalhando ainda de forma híbrida, 8% só de forma remota e 16% na parte presencial, né? Então, aqui a gente vê ainda tem uma grande maioria, ao que tudo indica, até o trabalho híbrido deve continuar. E vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho nas palavras. O que aparece mais aqui nas palavras aqui que o pessoal falou? Nem vou olhar as bordas aí, as franjas. Adaptação, paciência, flexibilidade, organização, comprometimento e aprendizado. Acho que são as palavras aí que mais apareceram nas lições aprendidas. E eu acho que tem uma relação muito próxima a tudo aquilo que a gente apresentou aqui.